Muito bem, então vamos ao texto aqui de Mateus capítulo 4, verso 12 ao verso 25. Nós vamos usar esse texto aqui e a partir do tema o poder do reino, pedir que o Espírito de Deus nos conduza aí ao entendimento. Deus, por meio do seu Espírito, é mestre por excelência. Eu já vou lendo o texto e eu já vou fazendo umas divisões didáticas aqui, porque vai nos ajudar bastante, ok? Então, o capítulo 4, do verso 12 ao 17, nós temos uma primeira divisão, depois do 18 ao 22, um outro assunto, e depois Jesus, ou Mateus, ele conclui aqui sobre o poder do reino. Então, o primeiro texto, a primeira porção do verso 12, nós vamos ver aí que a situação geográfica de onde o reino se começou a manifestar. Então, o texto diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa segunda porção, nós temos aqui, depois da situação geográfica, os primeiros discípulos convidados a seguir Jesus. 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai. Zebedeu preparando as suas redes, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Verso 23, aí então, de fato, a característica, o poder do reino. 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, a palavra epilético, alguma tradução em sob efeito da lua, e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Muito bem, então vamos ao texto aqui. Agora que a gente tomou contato com o texto, as porções estão divididas, só para deixar a coisa mais clara aqui. Esse momento em que Jesus ele vem publicamente e começa a proclamar sobre o reino, é um momento crítico. E o texto, ele vai nos mostrar que a possibilidade humana para que esse reino se estabeleça, ela é nula. Ora, Jesus começa a divulgar o reino num lugar em que qualquer um de nós não começaria. Se nós tivéssemos uma convenção, uma assembleia, e estivéssemos no momento, nós votaríamos por Roma, Jerusalém, Filipos, Colosso, qualquer lugar. Mas esse lugar aqui sequer passaria na nossa cabeça. Ninguém que desejaria o progresso de um reino começaria por um lugar conhecido pelo Vale da Sombra da Morte, o logradouro mais desconsiderado, né? O monturo, o lixão, literalmente isso. Em seguida, nós vemos aqui que Jesus chama desconhecidos, alguns pescadores. Mais uma vez, se nós quiséssemos que o reino tivesse progresso, nós escolheríamos pessoas de cacife, de um extrato social mais interessante. Jesus chama dois pares de irmãos que são pescadores. E quando nós temos contato com o texto de uma forma muito mais abrangente, a gente percebe que a firma de pesca de Pedro, Tiago e João e do seu pai, da família, ela está em bancarrota. Ora, para que o reino desse certo, do ponto de vista humano, nenhuma possibilidade, nulo. Então, se nós fôssemos dar conselho para Jesus, nós diríamos: Jesus, o senhor tem certeza? Vamos começar por outro lugar não, e vamos chamar um outro tipo de gente? Mas é exatamente isso.
E aí em seguida nós vemos aqui que o reino, ele se expressa, e a expressão do reino é aquilo que em seguida, mais tarde, o Lucas vai dizer que ele é o dínamos, aquilo que explode de uma maneira espetacular, extraordinária, e ele alcança o mundo todo e chegou até aqui. Então nós precisamos entender algumas questões do texto aqui para compreender a característica do reino. Ora, como eu já disse, esse primeiro momento aqui, essas 3 divisões básicas de apresentação, o que o Lucas, o que o Mateus está mostrando? Ele vai condensar, ele vai resumir aqui o reino. É claro que, para entender esse texto, outros autores nos sinóticos, o Marcos e o Lucas, eles vão nos ajudar. Até o João vai dar algumas informações que vai lançar luz aqui. Mas o Mateus, ele condensa isso, ele sumariza e já parte aí para o Sermão do Monte. Mas isso aqui é importante para que possamos entender a natureza do reino e aí de fato que possamos entrar nesse reino, pedir que possamos fazer parte desse reino aqui. Essa primeira porção, versículo 12 até o verso 17, nós vemos aí que a situação geográfica ela não é a mais adequada. E por quê? Por conta de que quando inclusive o Mateus ele vai dizer aqui que o profeta Isaías já havia dito que essa seria uma região que ela estaria em algum momento numa situação muito complicada. Essa região, Galileia dos gentios, na época em que os romanos estão governando, eles dividiram em 3 partes, né? A Judéia, Samaria e a Galileia ao norte, para que fosse melhor gerenciada. Mas alguns não aceitavam, e hoje ainda não aceitam essa ideia de Palestina. Mas quem está governando aqui é o Império Romano. E mais acima, um pouquinho da Galileia, você tem aquela região que ficou muito famosa, o rei de Tiro. O rei de Tiro, ele construiu navios, ele comprava o trigo do Egito, porque o José ele deixou uma herança bem bacana das cidades celeiros, daquela fome que nós lemos lá em Êxodo, e isso fomentou a economia mundial num dado momento. E o rei de Tiro ele trocava qualquer coisa pela mercadoria do Egito. É por isso que quando você lê no texto de Ezequiel 37, que ele é o querubim ungido. E quando você vai olhando o texto, você percebe que ele tem uma capacidade de governar, e ele vai agregando, né? Ele vai tomando tudo quanto é mercadoria naquela região de Tiro. Por isso que ele é considerado o querubim ungido. Só que quando você termina o texto, Ezequiel 37, ele vai dizer que Deus o derrubou porque ele fazia comércio desonesto. Mas essa região acima da Galileia era uma região muito próspera. Era uma região em que todos os recursos mundiais estavam ali. Então não tinha como esse camarada não ser próspero. Mas é fato que Deus ele reage contra esse tipo de política e de comércio desonesto. Então Deus defenestrou esse lugar. Deus levantou a Síria, e a Síria ela vem invadindo com uma sanha, com uma gana violenta para conquistar o mundo. Essas nações imperialistas que vão aparecendo no Antigo Testamento, quanto mais território, mais imposto para o império. E aquela região de fato ela foi defenestrada. Não há possibilidade mais nenhuma de viver naquele lugar. Tanto que o Isaías ele vai dizer que aquele lugar é chamado de Vale da Sombra da Morte. Esse lugar, ele tinha uma pobreza extrema. Se na época o saneamento básico já era terrível, com a destruição desse lugar piorou. As pessoas não tinham o mínimo de dignidade humana. Além dessa falta de competência, essa falta de fomento econômico, desinteresse político, você tem o quê? Uma sanha demoníaca naquele lugar. Irmãos, nós passamos em alguns lugares às vezes e a gente sente até um peso espiritual que parece que aquele lugar ele está carregado de destruição, de miserabilidade, de indignidade humana. Alguns lugares nós passamos, parece que a dignidade da pessoa humana está jogada na lata do lixo. É isso que eu consigo compreender. Mas é evidente que é muito mais aqui. E aí o Isaías ele vai dizer que se essa foi a região que foi jogada na lata do lixo, ela foi destruída e acabou com as questões políticas e econômicas. Alguns dos profetas menores vão dizer que esse lugar era semelhante ao Éden. E quando a destruição ela vai chegando, vai tornando isso um monturo, um lixão.
Então você percebe que esse lugar que o texto está mostrando, a Galileia dos gentios, terra de Zebulon, de Naftali, caminho do mar, Galileia dos gentios, de fato é o vale da sombra da morte. O Império Romano não se interessava para as grandes edificações. Nós vamos lembrar que alguns reis de algumas adjacências, para agradar o imperador romano, construíam cidades. Por exemplo, Cesareia. A Cesareia é uma cidade em homenagem ao César. E quando você tem uma construção, você gera imposto, você gera trabalho direto e indireto. Jesus, inclusive, provavelmente, a carpintaria, não é que ele fazia mesa e cadeira, mas ele trabalhava na construção civil. E muito provavelmente trabalhou em Cesareia, uma cidade em homenagem ao César. Então, quando alguém se interessa por uma região e constrói, você tem trabalho, no mínimo de dignidade. Quem se interessaria para esse lugar aqui? Aliás, quando nós temos o texto de Ezequiel 37, o texto vai dizer que aquele lugar se transformaria num lugar para estender redes. Mais tarde, surgiu um sujeito chamado Alexandre o Grande, e aquilo que já era ruim acabou com tudo. Então imagine se você, nesse momento, você morasse na Galileia dos gentios. É um lugar onde a possibilidade de dignidade humana estava na lata do lixo. Você não tem condições de trabalho. É vale da sombra da morte. É lugar onde você estaria esquecido. Ninguém investiria ali. Império Romano, ninguém estava interessado. Então você percebe que começar o reino de Deus, a pregar o reino de Deus nesse lugar, não é um lugar muito adequado. Só que quando nós lemos também o texto de Mateus, no capítulo 3, nós temos ali algumas parábolas do reino. E Jesus, ele falou, ele ensinou as características do reino de Deus. E é claro que, como eu já enfatizei algumas vezes, mas nunca é demais, do ponto de vista humano, o reino de Deus, ele já começa numa bancarrota, ele já começa falido. Você não investiria o teu potencial, seja ele qual for, econômico, intelectual, conhecendo alguém, enfim, num lugar como esse. Você já começa em alguém que tem possibilidade. Nós fazemos estudos demográficos para lançar um produto, por exemplo. E Jesus começa no Vale da Sombra da Morte. Mas ele mesmo ensinou no capítulo 13 que essa é uma característica do reino. Ela é uma impossibilidade de triunfar. Não há possibilidade humana do reino triunfar. E no capítulo 13 ele diz que o reino de Deus é como um joio. Aliás, é como uma plantação em que alguém semeia o joio. Joio é erva daninha, qualquer tipo de erva daninha. Mas o joio não atrapalha. A seara vai crescer. Porque quem é o dono dela é Jesus. Do ponto de vista humano, começou no lugar errado. Mas Jesus tem mais juízo do que nós. E mais interesse no reino do que nós mesmos. No próprio texto de Mateus 13, ele disse que o reino é como um grão de mostarda. E o grão de mostarda é uma semente insignificante. Mas quando ela morre e quando ela cresce, ela nasce uma árvore frondosa que todos os pássaros do mundo vêm descansar nela. É claro que Jesus estava falando sobre pessoas e não sobre pássaros. Não é sobre árvore, mas sobre nações. E é fato. Depois de 2000 anos daquilo que a gente está lendo aqui, o reino de Deus começou como um grão de mostarda, mas ele cresceu. Ele cresceu. E os seus galhos se espalharam tanto que chegou até nós e tem se estendido. Por quê? Porque o reino de Deus, ele tem a vocação para crescer. Jesus ainda, a mercê ou apesar do que nós estamos vendo aqui, ele disse no capítulo 3 de Mateus que o reino de Deus é como um fermento. Você tem a massa, você mistura o trigo com algum outro ingrediente, mas quando você coloca a massa, na massa o fermento, é impossível qualquer parte dessa massa não ser levedado. Assim é o reino de Deus. Ele começou de forma tímida. Ele começou de uma forma escondida, onde o vale da sombra da morte, onde a escuridão intensa da existência humana, da história humana, estava tão concretamente ali que era impossível. Mas quando uma porção do reino de Deus, o fermento do reino de Deus, caiu ali, transformou e levedou toda a massa. O Mateus ainda registra, saindo da boca de Jesus, que o reino de Deus, ele é como um tesouro escondido num terreno.
E ele usa uma metáfora do costume da época, que não tem instituições financeiras. Quando alguém reúne um pouco de dinheiro, escolhe algum lugar e abre um buraco e enterra seu tesouro. Várias vezes nós vamos ver isso em Provérbios. Cava a sabedoria como se fosse um tesouro. E é isso que o Mateus está dizendo. Quando alguém descobre que em algum lugar tem um tesouro, ele vende tudo, porque ali tem o maior de todos os tesouros, é o reino de Deus. O Mateus ainda diz que ele é como uma pérola de grande valor. Aliás, a região de Tiro e Sidom era famosa pelas pérolas que se tiravam do mar Mediterrâneo e pela tintura que eles extraíam de uma ostra. Por isso que o rei de Tiro também era muito famoso e muito rico. E Jesus diz que o reino de Deus é assim. É a maior de todas as pérolas. É claro que talvez hoje você teria uma outra analogia, um outro objeto que tenha valor agregado. Então você potencializa o máximo que você puder, e tudo que você comparar ao reino de Deus não pode ser comparado de forma existencial, de forma valorativa ou pecuniária, porque tudo transcende. O reino de Deus, ele é sobre tudo. E por fim, nesse mesmo texto, Jesus vai dizer que o reino de Deus é como uma grande rede lançada ao mar. E esse é o trabalho dos evangelistas. Porque o texto mostra que o reino de Deus é como alguém está pregando numa praça em algum lugar e joga uma rede. E é evidente que ao trazer os peixes pescados, depois o próprio que lançou a rede, ele senta e começa a separar peixe de peixe. Essa é uma lei levítica, peixe que pode comer e peixe que não pode comer. E Jesus então ele vai dizer que o reino de Deus é assim: um sai pelos vales, um sai pelas cidades, pelas adjacências da igreja e diz: Jesus salva, Jesus cura, Jesus tem poder para transformar a tua vida, Jesus tem o hálito santo que sopra as amarguras da sua crise existencial, das suas agonias. E quando as pessoas vêm, você começa a separar peixe de peixe, porque aqui é a hora do discipulado, mostrar que para seguir Jesus não basta apenas no entusiasmo de ter, mas na transformação do ser. Então a igreja ela lança a rede e todo tipo de pessoas vem, mas na exposição do texto bíblico, no ensino da palavra de Deus, você começa a separar peixe de peixe, não você por você mesmo, mas a palavra de Deus, porque alguns vêm no entusiasmo de adquirir ou conquistar alguma coisa em qualquer âmbito da vida. E tudo isso é lícito. Mas para seguir Jesus no seu reino não é de qualquer maneira. Você tem alguns critérios que ele mesmo estabeleceu. E quando começamos a ensinar o evangelho a algumas pessoas, elas vão embora. O Salmo 1 ele diz isso: os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. É separar peixe de peixe, porque o reino de Deus não admite nada e ninguém senão aqueles que nasceram de novo, pelo poder da palavra pregada e ensinada. É claro que se você apostasse todos os seus recursos, você não seguiria esse carpinteiro que está prestes a perder o teu trabalho, porque o trabalho em Cesareia logo acaba, que vem de Nazaré. Você não apostaria a sua vida em alguém que começasse o ministério nesse lugar. Mas o reino de Deus é assim. O reino de Deus, ele começou onde nenhum de nós começaríamos. Ora, se a situação geográfica ela não é adequada e alinhada do ponto de vista humano, quanto mais agora no verso 18, ele andando à beira-mar da Galileia, na verdade não é um mar, né? É uma grande lago. Por conta da situação geográfica, das montanhas, ele tem alguma agitação, mas é um lago. E esse lago, ele tem muito fomento comercial. Roma se interessa por aquele lugar ali, por conta dos impostos, das pescas, por conta dos viajantes, dos turistas. Roma se interessa. O problema é que a empresa do Pedro, do Tiago e do João, ela está indo em falência, porque é muito imposto. Quando nós tomamos o texto de Lucas, por exemplo, além do imposto do Estado de Roma, você tem o imposto do templo, os objetos, a especiaria do culto está muito caro, a vida está muito ruim. Além disso, você tem a propina dos soldados romanos, dos publicanos, está lá em Lucas 13. Tanto que eles, para fazer uma graça,
Eles dizem: e nós, o que faremos? E o João Batista vai dizer assim: contente com o que você ganhe, não cobra propina de ninguém não. Não é só se batizar e dizer que se arrependeu. Deem frutos dignos de arrependimento. Então o reino de Deus, ele é excludente. O reino de Deus tem uma característica própria. O reino de Deus não é um reino que aceita alguém sem a transformação. O reino de Deus, quando você olha a expansão dele hoje, ele começa dessa natureza, dessa maneira improvável. E se nós estamos onde estamos, não é por conta do nosso nível intelectual ou o interesse de retorno, é porque o Espírito de Deus nos colocou ali, e nosso interesse, ele transcende a qualquer coisa. E agora então Jesus chama para estar nessa região um grupo de empresários falidos, um grupo de empresários que é melhor largar esse negócio mesmo aqui e começar outro. Mas é claro que nós temos outro viés. Num dado momento, talvez podemos discutir sobre isso. Jesus multiplica os peixes, resolve a crise econômica, e depois ele diz: agora você me segue. Agora você escolhe, ou a mim ou o mamão. Ou o mamão. Porque Jesus não chamou depois da pesca maravilhosa, ou antes, porque eu estou sem condições mesmo, eu vou. Não, ele multiplica os peixes, ele resolve a questão financeira, e agora diz: agora você me segue, agora você decide, ou a mim ou a mamão. E pelo que nós vemos aqui, o que saiu do pulmão de Deus, olha que espetáculo da graça, o que saiu da boca de Deus foi tão espetacular, que Jesus: segue-me. E eles não questionaram, eles seguiram. Eles não avaliaram a condição geográfica, política, econômica. Eles não avaliaram mais nada. Eles foram por quê? Porque quando Cristo nos convida a segui-lo, nós sabemos que a vitória do reino, ela é inquestionável. Nós vamos vencer porque o reino vence. A vocação do reino é crescer, e nós vamos crescer. Pode começar como um grão de mostarda, mas ela cresce como uma árvore frondosa. E por fim, aí então nós temos a característica do reino. Então do verso 12 ao verso 17, a situação geográfica. Do verso 18 ao 24, ao 22, os primeiros discípulos. Olha, irmãos, assim, pode parecer politicamente incorreto, mas eu me permito, apenas para questões ilustrativas. Quando eu olho Jesus chamando esse sujeito aqui para começar um projeto prometido desde Gênesis 13, dá vontade de dar risada. Como é que vai dar certo esse negócio aqui? Ainda o lugar que eles vão começar? Se você trabalhou a vida toda e recebeu lá um fundo de garantia, seja lá quanto for, você vai investir num lugar que tenha possibilidade de retorno. Fala: Jesus, tá de brincadeira, né? Esse negócio não vai dar certo, cara. Lá no Vale da Sombra da Morte, Roma, que tem esse perfil investidor, conquistador, não se interessa. Não tem saneamento básico, não tem um riozinho lá para fomentar a pesca e cobrar imposto. Ninguém se interessa. Vai chamar essa turma aqui para começar? Eles faliram uma empresa, não conseguiram. Tá de brincadeira, né, Jesus? Mas quando você toma o verso 23, e aí então você vê que o reino de Deus, ele está numa outra atmosfera. Jesus, ele foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos endemoniados, aqueles que estavam sob efeito da lua, os lunáticos, os epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da região do outro lado do Jordão. Ora, cada palavra aqui é uma pérola, mas eu escolhi uma aqui para que a gente possa finalizar essa questão toda aqui. Quando nós lemos o texto aqui, o perfil de Jesus é ensinar e curar. Ora, irmãos, o reino de Deus é um reino didático, é um reino do discipulado. Nós batizamos para poder discipular e ensinar. O evangelho não é um suicídio intelectual.
O Evangelho é um convite para que possamos aprender sobre aquilo que nós temos como fé. O Evangelho ele é um convite para que o Espírito de Deus nos leve a conhecer o que é o reino de Deus. É por isso que eu convido você a participar da nossa escola dominical, do discipulado. Nós precisamos de mão de obra, de todos os aspectos. Ninguém no reino de Deus é inútil. Se você está no reino de Deus, você tem potencial. Porque o ministério de Jesus é curar e ensinar, e nós estamos inseridos neles. Mas a palavra que eu quero terminar e amarrar tudo aqui que nós vimos é a palavra curar. Ela aparece aqui do verso 23 ao 25, algumas vezes e algumas declinações dela. Desculpe aqui o pedantismo, mas não tem nada a ver com pedantismo, é só uma questão didática. A Bíblia não foi escrita em língua portuguesa, ela foi escrita, esse texto, em grego. E a palavra que aparece aqui para curar é terapel, de onde vem a palavra terapia. E essa palavra ela é muito importante para nós. É claro que Jesus ele curava de forma milagrosa, Jesus curava de forma extraordinária, e não tem como você explicar as curas de Jesus. Ela é exclusiva. E por que ele curava dessa maneira? Ele curava dessa maneira não para que fizesse uma propaganda de si mesmo, mas para que pudesse comprovar o que fora dito pelos profetas. O que ele fazia, ele estava dizendo: o que eu faço está alinhado com aquilo que foi prometido. O reino de Deus chegou, como havia dito os profetas. Mas essa palavra ela tem muita coisa para nos ensinar. Ela pode ser entendida também em alguns contextos como servir, realizar o serviço, sarar, curar por meios medicinais. Não é que Jesus não curava de forma milagrosa, não é isso, eu já disse e preciso repetir. Só que essa palavra ela é importante para nós, porque a palavra terapia, ela tem uma ideia de curar por meios medicinais. Ela tem uma ideia de uma assistência da saúde. Ela tem uma ideia de tratar como um médico, como um enfermeiro. Irmãos, isso me espanta, porque é evidente que Jesus, sendo Deus, Ele tem o poder de curar. Mas eu não duvido que em algumas vezes Ele curou como uma pessoa, como um enfermeiro. Imagine Jesus, o Filho de Deus, envolvido na criação, e pelo poder da sua palavra, dizendo: haja, e as coisas vieram à existência. Que poder fenomenal, que poder extraordinário, que poder inconcebível. E ele se encarna, e na sua encarnação, na cerimônia do lava-pés, o Filho de Deus, o próprio Deus, lavando pés de discípulos. Isso já é um absurdo. Como é que Deus lava pés? E o João Batista ele disse isso, que ele não era digno de tirar as sandálias. Tirar as sandálias era o trabalho mais indigno de um escravo no mundo greco-romano. E Jesus não tem problema de fazer aquilo que a sociedade tem como o pior dos trabalhos. Só que não é isso que eu quero destacar aqui. Esse que tem o poder de criar o que criou, ele de vila em vila, de lugar em lugar. Imagine o Filho de Deus encarnado batendo palma nas casas e dizendo: tem alguém leproso aí? Ele entra e passa a mão na lepra, coloca remédio na lepra, depois volta e de novo. Isso é fenomenal. É claro que ele curou, mas irmãos, nem eu creio que Deus pode curar, não nesse espetáculo inconsequente que nós vemos por aí. Eu creio no poder de Deus. Eu creio a ponto de orar para que Deus cure os irmãos. Eu creio a ponto de agradecer a Deus pela cura do irmão e da irmã. Mas eu sei que Ele não faz isso a todo momento. Está na agenda dEle curar. O que me deixa espantado é que Jesus podendo dizer: você aí está curado, Ele invade, entra numa casa e limpa a lepra. E Salomão vai dizer que em todo tempo ama o amigo e na angústia ganha o irmão. Imagine se Deus, e Deus pode fazer isso, derramar um poder extraordinário e dizer: irmão, você aí atrás, Deus me revela que você está passando isso, está curado em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Você vai para a sua casa, eu vou para a minha, graças a Deus você foi curado. Mas quando alguém fica doente entre nós,
e um vai visitar e o outro vai visitar, a gente tem a comunhão restaurada, estabelecida. Às vezes, irmãos, a enfermidade é uma bênção de Deus, por mais esquisito que seja. Porque na visitação, na comunhão, nós vamos conhecendo os irmãos. E quantas vezes na tarefa pastoral você vai aconselhar e consolar alguém, é você que volta consolado pelo poder da graça de Deus. Irmãos, é difícil compreender isso, mas eu não tenho nenhum temor de dizê-lo, mas graças a Deus por algumas enfermidades que chegam entre nós, porque é o meio de Deus afinar nossa comunhão. Em todo o tempo amo o amigo, na angústia ganha o irmão. Quantas oportunidades nós temos de levar esse tipo de cura como alguém que está assistindo. Porque na hora da cura milagrosa não tem relacionamento, você vai embora, amém, aleluia, eu fui curado. Mas eu não sei quem você é, não sei se você vai voltar, mas nós estamos aqui em comunhão, visitando, orando, nós estamos nos interessando, e o corpo de Cristo, o reino, ele se expressa dessa natureza. A cura, ela é de ordem milagrosa sim, porque enquanto no processo terapêutico nós estamos envolvidos como igreja, para quê? Para dividir o pão, para chorar junto, para experienciar a cura do reino de Deus de forma integral no corpo de Cristo. Porque quando alguém está doente, não é o indivíduo que está doente, mas a igreja que está. Então quando nós oramos pelos irmãos aqui, eu não orei por eles, mas eu orei por mim. Porque quando uma parte do corpo está doente, todos estamos. Então eu deveria orar, Senhor, não cura ele não, cura a mim. Porque curando ele, eu estou sendo curado também, porque eu faço parte da expressão do corpo de Cristo. Se Cristo fez isso, irmãos, por que nós não fazemos? Quando a saúde e o bem-estar de uma pessoa se danifica, Deus se envolve ativamente na obra da restauração. E nós temos responsabilidades também de nos envolver. É isso que o texto diz. Que nós devemos nos interessar uns pelos outros. Essa é a característica do reino. E eu vou terminando aqui com alguns exemplos. Um de alguém bem famoso, mas que me chama a atenção, e toda vez que eu posso, eu coloco de algum jeitinho o testemunho da Madre Teresa de Calcutá. Nós já ouvimos falar dessa mulher. Aliás, nós temos até algum tipo de preconceito teológico, mas a vida dela é tão eloquente que deve nos instruir acerca dessa terapia do reino de Deus, dessa cura do reino de Deus. E essa mulher, ela ficou conhecida como a Santa das Sarjetas. Ela trabalhou muitos anos com crianças abandonadas, aidéticas, mulheres abusadas sexualmente e com alguns leprosos. Um dia ela estava dando banho num leproso e um homem de classe elevada, de uma classe com muito dinheiro, ele ouviu falar do trabalho da Madre Teresa de Calcutá. E quando ele chegou num local determinado, ela estava dando banho num leproso. Imagine, raspando. Eu já tive a oportunidade, enquanto seminarista, visitar um leprosário. Hoje, infelizmente, eu não sei como é que está, se ainda existe esse leprosário. Aqui em Itu, na Castelo, tinha um leprosário, a gente fazia trabalhos lá. Algumas pessoas em situações críticas é angustiante. A lepra vai comendo as extremidades, né? A extremidade da mão, do nariz, é terrível. E eu imagino a Madre Teresa de Calcutá, ela envolvida aí, esse sujeito, por curiosidade, ele chega no momento em que ela estava dando banho no leproso, e ele diz: nem por $1 milhão eu daria banho no leproso. E ela, com toda humildade e humanidade, ela retruca e diz: eu também não, eu faço isso por amor. Essa mulher entendeu o que é terapia, essa mulher entendeu o que é o reino de Deus. Um outro exemplo, nós vemos isso aí em alguns livros, não tem o nome do sujeito. Até tem algumas adaptações, porque eu escrevi isso aqui meio que de memória, mas é um caso de um soldado da Segunda Guerra Mundial. O mundo, o velho mundo, o continente europeu, arrasado, a Alemanha, tudo arrasado. E alguns soldados, ao final, o ocaso da Segunda Guerra Mundial, alguns estão voltando para contemplar a destruição, o rastro de tétrico, o rastro mórbido que a guerra deixou. E um soldado, no final da Segunda Guerra Mundial, ele voltou para o seu país e encontrou a sua cidade totalmente destruída. Das poucas edificações que ainda estavam em condições de uso, tinha uma padaria no meio dos escombros. Por algum motivo ali, sei lá por quê, ela estava intacta. Padaria de vidro, alguns vidros, o tempo muito frio.
E quando ele chegou na sua cidade, ele viu um menino, uma criança, maltrapilha, suja. Sabe essas crianças que a gente vê em resultado de guerra? Ela estava com a mão espalmada no vidro, olhando os pãezinhos arrumadinhos. Quase que não sentia nem o frio, de tanta vontade de morder um pãozinho quente. E aquilo mexeu nas entranhas desse soldado. Ele vasculhou o bolso, encontrou algumas moedas e a criança, o menino, nem percebeu o soldado. Ora, acho que para uma criança, ver um soldado, né, todo aparamentado com suas armas, enfim, vestido pelo menos, chamaria atenção. Mas um pãozinho quente, cheio de açúcar, seduziu aquele menino. Ele estava com a mão espalmada. O soldado, ele entrou na padaria, comprou os pãezinhos. E o menino, quando ele estava olhando, ele deu os pãezinhos para o menino. O menino nem agradeceu. Já foi abrindo o saquinho, foi comendo. Ele olhou e foi embora. E foi andando pro seu destino. Alguns metros, alguns minutos, segundos mais tarde, ele sentiu alguém puxando o seu casaco. Quando ele olhou o menino com o saquinho de pão na mão, a boca, o rosto cheio de açúcar, o menino olhou e disse: "O Senhor é Deus." O Salmo vai dizer: "Vós sois deuses." Não é que você é digno de culto, mas Deus nos enche de bens e justiça para distribuir. Porque no reino de Deus, é Ele que nos manda para outros lugares, para dar pão. Não o pão físico, mas o pão que não perece. Você e eu temos uma mensagem que muda a eternidade das pessoas. Qual a probabilidade de alguém acreditar nisso? Do ponto de vista humano, nenhum. Mas quando nós falamos do reino de Deus, ele se expressa, porque a natureza do reino de Deus é se expressar. Um amigo, essa semana, ele me ligou, junto com a esposa, desesperado. Eu já os acompanho há algum tempo, e ele disse: "Pastor, o meu menino, ele reuniu a família e se declarou ateu, nós estamos desesperados." E eu fui orar por eles, e Deus me disse: "Diga para eles, a natureza do homem é duvidar, mas a natureza de Deus é se revelar." Irmãos, é Deus que se revela, é Deus que se mostra. Nós somos convidados para falar da maior improbabilidade. Essa improbabilidade é o reino de Deus, é a dinâmica do reino de Deus. Nós podemos ser essa Madre Teresa de Calcutá, esse soldado, levar o pão para o mundo, não o pão que perece, mas o pão da alma, o pão da eternidade. Nós temos esse poder não em nós mesmos, mas encarnado na igreja pelo Espírito de Deus. Eu concluo com a frase de um japonês, um pastor japonês, Tohiko Kagawa. Olha o que ele diz: "Eu li em um livro que um homem chamado Cristo passou pela terra fazendo bem. É muito desconcertante para mim que tão facilmente me satisfaça com apenas passar pela terra." Irmãos, se de fato o reino de Deus caiu como uma doçura ao paladar da alma, não há nenhuma possibilidade de nós nos calarmos. Não há nenhuma possibilidade de nós nos trancarmos nossos guetos religiosos. Não há nenhuma possibilidade, porque o reino de Deus, ele invade cada molécula do nosso ser, e nós expressamos a novidade de vida que temos. A possibilidade geográfica é zero, nula. A mão de obra e a qualidade desses aqui, de Pedro, Tiago, João, Tiago, os filhos de Zebedeu, é nula. Mas o poder do reino, ela se expande, porque a vocação do reino é crescer. Ele começa no nosso coração e ele se expande até chegar à plenitude no dia da volta de Jesus. Paulo, nas suas viagens missionárias, ele levava um médico. E eu me pergunto, por que Paulo levava um médico? E quando a gente lê as cartas, a gente percebe que Paulo tinha a palavra para a alma, mas tinha um médico também para ajudar aqueles que sofriam. É muito desconcertante você não usar a tua competência profissional, a tua competência intelectual, seja lá qual for a sua, onde você está inserido, para a glória de Deus, do reino de Deus.
O reino de Deus começou tímido em algum lugar, com alguns desconhecidos falidos, se expressa em nós, com a habilidade que temos, com a capacidade que temos, porque ela não depende de nós. O reino de Deus é do Senhor, e a vocação do reino é crescer. Ele continua crescendo, porque Deus nos trouxe aqui para nos entusiasmar com os aspectos do reino. A palavra entusiasmar significa Deus vibrando em nós. Que o Espírito de Deus nos traga esse entusiasmo. Deus abençoe em nome de Jesus, muito obrigado.